E aí, artista, como é que tá? Tudo bem? Tudo tranquilo? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos inaugurando um quadro novo agora aqui na Atos Escola de Artes, que é o... O que achamos disso? Olha que bacana, porque assim, qual que é o nosso objetivo? É estar falando daquilo que a gente sentiu, daquilo que a gente viu. Na verdade, um react, né? Nessa semana a gente já vai começar com um filme que gerou bastante polêmica aí nas redes sociais. Não porque a história seja muito fora do normal, assim, né? Mas pelas interpretações e milhares de pautas que gerou por causa disso. Boa. O que a gente vai falar é do filme Bird Box, que saiu no Netflix há alguns dias atrás, né? Podemos dizer até semanas. Tinha anúncios, cartazes. Primeira impressão assim que eu tenho dele, claramente é que filmes grandes, com atores grandes sendo lançados no Netflix. Já viu isso? Cara, isso é uma loucura, porque tá virando muita tendência da Netflix conseguir trazer esses atores cada vez mais pra dentro da plataforma e produzir esse conteúdo com eles, cara, a Netflix já tem nome e eles estão simplesmente linkando, fazendo essa parceria com esses atores que já são famosos também. E isso é sensacional, porque dá pra ver o poder que o streaming tem hoje de conseguir trazer cada vez mais gente e ter mais autoridade naquilo que eles estão fazendo. Isso é muito sensacional. Realmente, assim, se for pensar como autoridade, uma plataforma que está ali, é Hollywood, tem toda essa questão do cinema, mas eles conseguem não pensar em bilheteria, que é algo que sempre de praxe, bilheteria, quanto que faturou. Não, eles conseguem fazer um lançamento, espalhar outdoor por tudo que é lugar da cidade e fazer uma coisa presente, atuante, e com certeza a relevância deles só aumenta, né? Nossa, total. E se a gente for lembrar das locadoras, né, quem nasceu há uns anos atrás aí nem sabe o que é isso, mas se for lembrar das locadoras, o filme ia pra locadora com aquele preço mais alto, né, demorava ainda meses, sai do cinema, vai pra locadora, preço de lançamento, daí tinha o preço de catálogo, daí ainda tinha o preço daquele catálogo que já tava velho pra caramba. E isso não tem mais, você paga ali um preço fixo que você vai pagar, sei lá por quanto tempo, até que eles aumentem o valor do pacote, enfim, mas tem um preço ali constante e o filme em nenhum momento ele vai ter aquela sensação de eu vou ter que esperar para conseguir locar esse filme, ou vou ter que esperar esse preço baixar. Não, ele está disponível desde o momento que ele é lançado, nem chega aí pro cinema. Isso é uma loucura, uma revolução digital tremenda. Show de bola. Vamos falar do filme então, o que a gente achou, qual foi a nossa impressão. Nossa ideia realmente aqui não é falar sobre a fotografia, sobre orçamento, não. Se você quiser, vai para outro canal, porque aqui a gente quer falar o que a gente sentiu. E realmente foi um filme marcante, não dá para assistir muito com criança, você tem que respeitar a classificação etária ali. Mas um filme muito marcante, muito bom. O que você achou, Lê, do filme? Cara, eu gostei demais quando eu tava assistindo. Ele me impactou e me fez refletir em muitas coisas. E a gente vai soltar um monte de spoiler aí, se você não gosta, então desculpa. Mas... A gente põe uma tarja vermelha aqui de spoiler. Atenção. Isso. Pula pro segundo, não sei, vai aparecer na tela aqui, ou não. Vai depender do João aí que vai editar esse vídeo depois. Isso. Mas eu acho que a parte que mais me marcou foi quando eles já estão lá no rio e daí eles param com o barco em algum momento para tentar achar mantimento, porque a mochila deles cai na água e tal. E aí eles entram numa ilhazinha, não sei, que tem uma cabana lá. Hospital, uma coisa assim. Um negócio abandonado lá. E aí ela pede para as duas crianças ficarem no barco e as crianças não ficam no barco. E, nossa, aquela cena pra mim foi muito marcante, assim, criança, pelo amor de Deus, mas, né, e aquele conflito de você querer entender o lado da criança que tá angustiada e morrendo de medo porque nunca nem tinha saído de casa, e dela também de estar com medo, mas ter que proteger as crianças e já com o pensamento de que lá na frente talvez ela tivesse que sacrificar alguém pra conseguir salvar o outro. Nossa, aquela cena lá é chocante. É muito interessante a gente ver esses filmes pós-apocalípticos, né, porque eles realmente prendem a nossa atenção e a narrativa do filme ela vai nos conduzindo a suspense após suspense, né? E isso é muito interessante porque de certa forma você não consegue entender e a história é muito bem amarrada, né? Essa questão de quando aconteceu os eventos e as coisas começaram a como se fosse
vírus, como se fosse algo que tivesse consumindo no mapa e chegou nos Estados Unidos, até chegar depois dessa parte do rio, onde ela está, né, a atriz, a Sandra Bullock, descendo ali com as crianças, e aquilo é um estado presente, né, do que está acontecendo, e aquele drama, e aquela força que ela consegue produzir para eles, assim, é muito interessante mesmo. Sim, eu acho que eles acertaram muito na produção do filme em conseguir passar a angústia que os personagens estão sentindo desde o começo. Porque você não entende muito bem a situação, o caos, o que eles estão vivendo ali. Ela já começa, mesmo no mundo normal, ela já começa numa situação ali meio complicada, de não querer sair de casa, de não querer ter contato com outras pessoas, e aí do nada começa um monte de evento acontecer, ninguém entende nada do que está acontecendo, você só acostuma, mas você não entende o tempo inteiro. E isso é muito louco, assim, porque transmite pra gente realmente o que o personagem está passando ali dentro. Bom, duas partes bem relevantes pra mim. A primeira, quando a irmã simplesmente está dirigindo, fugindo, corre daqui, corre dali, daqui a pouco onde ela é infectada, né? Meu Deus, aquilo ali é chocante, porque ela acabou sendo atraída pela purificação, né, como diz, e ela faz o que faz ali, assim, realmente bem forte, bem chocante, você se assusta com aquela cena, como é que pode? E uma outra parte que eu acredito que também impactou pra você, qual seria, que é o que a gente tava conversando em bastidores aqui, né? Uma cena que todo mundo deve ter visto, eu já vou arrepiar de novo a gente lembrar da cena, é que quando chega um momento de decisão, né? Eles chegam lá no barco, tem que fazer a curva que eles ouviram lá pelo rádio que tinha que fazer, e alguém tem que tirar a venda, e naquele tirar a venda tudo pode acontecer. Eles poderiam não ser infectados também, poderia acontecer, mas dá um risco muito maior de quem tivesse a venda ser infectado. E aí são duas crianças e ela fica naquele conflito o tempo inteiro, porque uma é a criança dela, a outra não é uma criança dela, mas se tornou dela por causa daquele caos todo que ela estava vivendo. E aí ela tem que escolher entre as duas, e o que mais chama atenção é a atuação das duas crianças, porque a Sandra Bullock, ela é uma atriz, né? Não tem. Monstro, né? Todo mundo, se ela fizesse menos do que aquilo, daí que a gente ia falar, né? Mas enfim, as crianças é que surpreendem, né? Porque o Julian, o ator que fazia o garoto, ele tinha 6 anos de idade, e a Vivian, a que fez a menina, ela tinha só 5 anos de idade. Então, se a gente for imaginar, mesmo as crianças que a gente conhece da nossa rotina são muito novinhos para ter aquela expressão toda, a atuação que eles tiveram é muito marcante. Você consegue entender, por exemplo, no nosso curso de teatro Kids aqui, as crianças começam a ter uma iniciação a toda uma questão de construção de personagem, tudo, aos 6 anos de idade. Imagine uma criança aos 5 anos conseguir conduzir com tanto drama, porque eles estão embaixo ali daquele cobertor, e ela consegue conduzir com no olhar dava pra ver nitidamente. Lógico que a gente com uma visão artística você consegue separar, né, e entender que ela tá atuando, mas era muito verdadeiro e muito bacana, assim. A gente realmente ficou impactado, curtiu demais, a gente chegou você viu, a gente curtiu, e por isso que a gente queria mandar esse recado, compartilhar com vocês e saber o que você achou desse filme, se você curtiu, se você não curtiu, o que você esperava, o que você achou que aqueles vultos, aquelas coisas estranhas. Me diz aí o que você achou. Lê, o que é aqueles negócios lá? Cara, não sei, aquilo lá pode ser, sei lá, as vozes da nossa cabeça que ficam limitando a gente e não permitem que a gente veja o mundo de fora e consiga colocar pra fora, extrair o que tem de potencial dentro de nós. Daí a gente fica com uma venda nos nossos olhos que nos obriga a ver o mundo escuro. Então, pode ser esse tipo de conflito interno, não sei. Vai vendo. Me diz o que você achou. Se você curtiu, dá um like, compartilha esse vídeo. Isso daí vai ser muito bacana. A gente realmente agradece de coração. E muito bom poder estar com vocês aqui. Constantemente vamos estar mandando esse quadro aí. Como é que é o nome do nosso quadro, Lê? O que achamos disso? Valeu. Tchau, tchau, galera.